Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos os alunos. Vamos nessa hora iniciarmos a nossa terceira aula da nossa matéria apologética. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus a sua bênção e a sua direção para esta aula. Senhor, eu quero te agradecer porque mais uma vez posso me reportar a esta turma abençoada, a esses alunos que estão dispostos, interessados em aprender um pouco mais, ó Deus, nesta matéria, para adquirirem o conhecimento necessário, suficiente para melhor te servirem, ó Deus, em seus respectivos ministérios e em suas igrejas. Senhor, eu te peço a tua bênção para esta aula, que o Senhor nos guie, nos oriente em todas as coisas, naquilo que vamos falar e no modo como vamos nos reportar aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Bem, amados, nós vamos nessa aula trabalhar aqui um tema muito importante, um assunto muito importante, que é, a bem da verdade, um desdobramento da apologética cristã, né? Que tem a ver com aquilo que cremos e por que cremos. Então, são algumas declarações, são algumas verdades absolutas que nós devemos estar afirmando categoricamente, porque destas afirmações depende a nossa fé. Nós afirmamos assim, por isso cremos assim, né? E nós só fazemos essas afirmações porque entendemos que elas são verdadeiras. E você vai observar que uma verdade aqui afirmada, ela se desdobra numa outra verdade sequencial, de sorte que esse conjunto de verdades, ele está entrelaçado. Não tem como você afirmar uma verdade e negar outra. É o que nós vamos observar nesse desdobramento apologético. A apologética cristã, como temos visto, ela é uma parte da teologia, né, que tem como objetivo provar que a nossa crença é de revelação divina. Ou seja, nós não cremos como cremos porque simplesmente decidimos crer, ou porque alguém muito inteligente, capaz, no passado, desenvolveu por si só um conjunto de doutrinas, de crenças, e nós então resolvemos abraçar. Não. Nós temos visto que a apologética, ela tem um embasamento bíblico, e por ela ser bíblica, estar bem fundamentada na Bíblia, então nós entendemos que o conteúdo doutrinário, né, da apologética cristã é de natureza divina, parte da revelação de Deus, porque está alicerçada na palavra de Deus. Então, podemos afirmar essas verdades que vamos aqui fazer confiantemente, sabendo que elas têm credibilidade. Ou seja, a apologética cristã, então, ela, como parte da teologia, ela tem como objetivo provar que estas verdades que nós afirmamos, elas têm credibilidade. Nós não apenas afirmamos uma certa verdade, mas esta verdade, ela é confiável porque ela pode ser evidenciada com fatos concretos, com fatos reais. Essas verdades que nós vamos aqui conhecer, esse desdobramento, ele é uma organização, ele é
esse conjunto, né, de verdades aqui, a maneira como ele está trabalhado, como ele está desenvolvido, é de produção do apologista Norman Geisler, né, que já dorme no Senhor, mas foi um dos maiores defensores da fé, um dos maiores apologistas do século XX e também agora no início do século XXI. Bem, são 12 proposições que estão aqui formuladas, que nós estaremos desdobrando e conhecendo a fundo estas afirmações apologéticas. A primeira delas, número 1, a verdade sobre a realidade, ela é cognoscível. O que significa isso? O que significa uma realidade, uma verdade sobre a realidade que é cognoscível? No sentido dela ser possível de ser conhecida. Ou seja, a verdade que nós afirmamos acerca de uma realidade, esta verdade, ela não está impossível de ser conhecida. Ela não está distante de nós, inatingível, inalcançável. Não, esta verdade que nós afirmamos acerca de uma certa realidade, ela é possível de ser conhecida. Por exemplo, quando nós afirmamos acerca da realidade de Deus, que há um Deus dos céus, esta verdade, acerca desta realidade, ela é possível de ser conhecida. Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Podemos ver ainda lá na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, capítulo 2, versículo de número 3, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 3, que vai seguir o mesmo entendimento, a mesma linha, né, de pensamento, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Em uma outra versão diz: se é que já provaste que o Senhor é bom. Isso quer dizer o quê? Que quando nós falamos acerca de Deus, acerca da existência de Deus, esta verdade, acerca desta realidade, ela é possível de ser conhecida. Veja que o profeta nos convida a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. 1 Pedro 2,3 está falando, levanta uma questão: se é que já provaste que o Senhor é bom, ou seja, provar, ter uma experiência pessoal com Ele. Jesus também disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade sobre a realidade, ela é possível de ser conhecida. Nós não estamos isolados desta verdade. Deus quer que nós conheçamos esta verdade. Uma outra declaração que nós precisamos fazer e precisamos conhecer é que os opostos não podem ser verdadeiros, né? Os opostos não podem ser verdadeiros. Isso aqui é uma questão de lógica, né? Ou algo estará totalmente certo e a outra parte errada, ou vice-versa. Mas nunca os dois polos que estão opostos entre si estarão simultaneamente certos ou errados. Ou um vai estar certo e o outro errado, ou este aqui errado e o outro certo. Essa é uma grande questão que tem que ser trabalhada na apologética. Por exemplo, quando nós falamos acerca da doutrina da salvação, né? A soteriologia cristã, ela não é compatível, por exemplo, com a soteriologia islâmica.
o modo como nós entendemos a doutrina da salvação diverge, né, do pensamento islâmico, a maneira como nós entendemos a dinâmica da salvação. Por exemplo, a soteriologia islâmica, ela entende que o homem será salvo pela adoração a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Você veja que, percebe que existe todo um processo aí de observância a leis, a mandamentos, a obras. Quando você pensa, por exemplo, na soteriologia budista, que é um outro ponto oposto ao cristianismo, que eles entendem que a salvação ela é adquirida mediante um processo de reencarnações, né, e práticas de boas obras, a lei do karma, enfim. Então você entende que não há compatibilidade, né, entre esses sistemas religiosos. Não há como promover uma conciliação, porque os opostos eles não podem estar no mesmo ponto, no mesmo momento, né, concordando acerca daquilo que é essencial para eles. Então, ou o cristianismo estará certo, ou o islamismo estará certo. Mas nunca os dois estarão certos acerca deste ponto comum. E quanto a isso, meus irmãos, a Bíblia ela é categórica, ela é absoluta ao transmitir este conceito de doutrina da salvação. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendemos aqui nesse texto que a salvação ela só pode ser recebida, adquirida por intermédio de Jesus Cristo, que é apresentado pelas Escrituras como o único Senhor e Salvador. Entendemos também em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né? Mas o versículo 8, que é o suficiente, nos diz: mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto significa que o cristianismo não tem como caminhar, não tem como concordar com qualquer outro sistema religioso que existe no mundo no que diz respeito à doutrina da salvação. Por quê? Porque somente o cristianismo ensina a salvação como um presente de Deus ao homem, sendo recebido tão somente por sua graça. O homem jamais produzirá qualquer obra, jamais fará qualquer caridade, jamais terá que passar por qualquer processo de reencarnação, lei do karma, ou ter que obedecer os mandamentos, a lei, para poder ser salvo. Porque a Bíblia diz que homem nenhum será salvo por obras. A salvação é pela graça. Então, não tem como promover nenhuma conciliação, nenhuma junção, porque os opostos não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Estaremos sempre numa contradição, né? Sempre se opondo a qualquer outro sistema que esteja em contradição com a palavra de Deus. Terceira declaração: o Deus teísta, ele existe, ok? Aliás, eu quero até trabalhar aqui uma questão com os irmãos, não lembro se eu já comentei isso antes, mas se já comentei, vou repetir. Quando se fala acerca da existência de Deus, né? Acerca da existência de Deus, quando nós falamos que Deus existe, é uma força de expressão nossa, né? Porque, a bem da verdade, a existência ela é compreendida dentro da nossa realidade humana, né? Que compreende princípio, meio e fim. Nós tivemos um princípio
estamos aí caminhando e um dia morreremos, né? Então temos um princípio, um meio e um fim. Então a existência diz respeito a isso. Como Deus não teve princípio e nem terá fim, porque Ele é eterno, então Deus, a bem da verdade, Ele não existe dentro deste conceito, mas Ele tão somente é. Ele é o eterno, né? Ele está além desta esfera de existência. Deus não é existência, Deus é essência, né? Deus está acima, Deus está além, Deus é um ser atemporal. Nós somos temporais, estamos dentro do fator tempo. Deus está além. Então, por causa disto, né, quando nós afirmamos a existência de Deus, que Deus existe, é uma força de expressão nossa. Então me compreendam, tá bom? Quando eu estiver falando esta palavra, é porque ela faz parte do nosso vocabulário, né? E é difícil às vezes a gente desassociar, né, a essa expressão existência de Deus, não é verdade? Então sempre falaremos que Deus existe, ou a existência de Deus, mas é bem na verdade, no sentido pleno da palavra, Deus não existe, Deus é. Ele é o eterno, é o que era, o que é e o que será por toda a eternidade, o Todo-Poderoso, ok? Mas vamos caminhar então dentro dessa expressão, às vezes citando-a aqui, mas os irmãos entendam quando eu disser existência, não passa de uma força de expressão nossa para compreendermos, né, dentro da nossa finita compreensão as coisas, ok? Bem, então o Deus teísta, então dentro dessa realidade, ele existe nesse sentido, né? Não é uma utopia, ok? Mas é uma realidade. Deus é uma realidade ainda que muitos não creiam. Isso aqui é interessante, meus irmãos. Deus não depende da opinião de ninguém para ser o que Ele é. Aliás, quando nós lemos a Bíblia, uma coisa que fica bem clara para nós, e você já deve ter estudado isso, claro, que em momento nenhum das Escrituras, Deus se preocupa em provar a sua existência. Muito pelo contrário. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós não temos ali uma tentativa de se provar a realidade de Deus, mas nós temos uma declaração de que Ele é real. Diz lá o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra, e ponto final, né? Então, a realidade de Deus na Bíblia é um fato consumado, não há o que discutir, ok? Creiam as pessoas ou não, Deus não depende da opinião da humanidade para ser o que Ele é. Ele simplesmente é, né? Ele é o que é e ponto final. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, como diz a palavra. Quarta declaração: os milagres registrados na Bíblia, eles são possíveis sim de acontecerem. Digo isso porque lidamos com a questão, né, crítica com relação à palavra de Deus quando os milagres são postos em dúvida se realmente eles aconteceram como a Bíblia diz que eles aconteceram. A gente sabe que quando os críticos, né, da Bíblia vão ao texto bíblico para trabalhar, para poder conhecer o que a Bíblia está dizendo acerca daquele fenômeno descrito lá como sendo um fenômeno sobrenatural, a crítica que vem contra nós isso é impossível de acontecer porque isto desafia as leis da natureza. E tudo que desafia as leis da natureza não pode ser aceito. Não pode receber a nossa aprovação. Não podemos concordar que isto tenha acontecido ou que possa acontecer. Então, nesse aspecto, a Bíblia ela é posta no banco dos réus. Ela é julgada, né? E
condenada, rejeitada e afastada definitivamente do homem, né, moderno ou pós-moderno, que entende que as coisas, para serem verdadeiras e para merecerem a nossa confiança, elas precisam passar pelo crivo da ciência, pelo crivo da lógica, por um crivo da matéria, né? Ou seja, aquilo que não pode ser comprovado pela ciência, ou pela matéria, ou pela física, então deve ser rejeitado. Muito tendo ficado sob observação ou em dúvida. Então a Bíblia, ela não passa no crivo dessa gente, né? Porque a Bíblia é um livro repleto de fenômenos sobrenaturais, de milagres. O primeiro capítulo da Bíblia já é um livro repleto do sobrenaturalismo, né? A maneira como tudo é criado, como Deus age, enfim, de Gênesis ao Apocalipse você vai observar isso. Porém, diante desta suspeita dos críticos em relação à Bíblia, nós precisamos declarar que os milagres, eles são possíveis. Dentro desta afirmação, nós ainda podemos fazer uma outra declaração. Deus não está sujeito às leis naturais criadas por Ele mesmo. Como que Ele, sendo o Criador e soberano, vai agora se sujeitar às leis que Ele mesmo criou? Deus é livre. Deus é onipotente. E como onipotente, Ele fará tudo que estiver de acordo com a sua vontade. Então, os milagres, eles são possíveis porque Deus não está sujeito às leis naturais, às leis da natureza. Os milagres registrados na Bíblia, portanto, ocorreram como estão descritos nas Escrituras. Não é nenhum arranjo, não é nenhuma invenção. Se a Bíblia diz que a muralha de Jericó caiu, é porque ela caiu. Se a Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu, é porque se abriu. Se o Rio Jordão está escrito lá que ele se abriu, é porque aconteceu do jeito que está registrado. Os milagres, né, das multiplicações dos pães e dos peixes naqueles 2 episódios, aconteceram do jeito que a Bíblia está dizendo. Jesus ressuscitou dentre os mortos conforme está escrito. Então, os milagres registrados na Bíblia, eles ocorreram como está escrito. O sobrenatural está presente nas Escrituras. E nós precisamos declarar isso, que a Bíblia é um livro que registra o sobrenatural. Abrindo aqui um parênteses, vale a pena dizer que o sobrenatural não está limitado às páginas das Escrituras, porque Deus continua agindo e sempre que for da sua vontade, Ele vai operar com o seu poder milagres, maravilhas, prodígios, sinais extraordinários, sempre que Ele assim desejar. Deus não está preso, limitado ou condicionado às leis naturais, às leis da natureza, né? a matéria, a física. Não, Deus está além de tudo isto. Ok? Uma quinta declaração que nós precisamos fazer é que os milagres realizados junto com uma afirmação verdadeira são atos, sim, são atos de Deus para confirmar a sua verdade por meio dos seus mensageiros. Sinais miraculosos por parte de Deus testificam a favor do próprio Deus. Vamos entender isso. Milagres nas Escrituras não são meras demonstrações de poder, mas são meios pelos quais
Deus está ali se revelando ao homem, revelando a sua santidade, revelando o seu poder, a sua justiça, enfim. Então, por exemplo, quando lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 em diante, quando naquele desafio, do Monte Carmelo, após os falsos profetas de Baal, de Azera, estarem ali promovendo aquele ritual idólatra com total fracasso, diz a Bíblia que Elias então assume a hora dele estar então invocando ao Deus de Israel. A Bíblia diz, resumindo aqui a passagem, que mediante a oração de Elias, que é uma oração que nós precisamos prestar bastante atenção para aquilo que realmente aconteceu. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 36, diz assim: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta se aproximou do altar e disse, olha a oração que ele fez: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Mediante esta oração, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no vale, na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, o que nós observamos aqui? Que aquele grande milagre, aquele grande prodígio que aconteceu ali, descendo fogo do céu, consumindo, queimando as pedras, queimando, lambendo até a água que estava ali em volta do altar, aquele sinal, aquele milagre foi um sinal que estaria apontando não para Elias, mas para o Deus de Elias. E vai ser assim em todas as ocasiões em que um milagre realmente acontece, que tem como objetivo manifestar o poder de Deus, manifestar a glória de Deus, manifestar o próprio Deus. Então, milagres, como eu disse, nas Escrituras não são meras demonstrações de poder de alguém e nem servem para promover quem quer que seja. Não é algo espetacular, mas é para que o povo saiba que há um Deus nos céus. Você vai ver isso por ocasião da travessia do Mar Vermelho, que Deus seria glorificado em tudo aquilo ali. Nas próprias pragas do Egito, Deus foi glorificado em tudo aquilo ali. E vai ser assim em todas as partes. Quando os milagres acontecem, e eles acontecem junto com uma palavra profética, com uma mensagem de um mensageiro de Deus, que são atos de Deus para confirmar a sua verdade, para confirmar a sua palavra. Os milagres da Bíblia servem para isso, para exaltar a Deus, para apontar para o homem que há um Deus nos céus. O seu poder está sendo manifesto ali. Ok? Uma outra declaração que nós precisamos fazer é que os documentos do Novo Testamento, eles são confiáveis. São confiáveis. Quero deixar até para vocês uma dica de leitura, um livro chamado Merece Confiança, o Novo Testamento, da editora Vida Nova. Quem quiser pode adquirir, um excelente livro. Aliás, primeiro é
merece confiança o Antigo Testamento? E aí depois você pode ter também esses que eu estou indicando, merece confiança o Novo Testamento? É uma pergunta e a resposta é positiva. Só que é um livro muito bem documentado que vai demonstrar com fatos, com provas, evidências que realmente o Novo Testamento ele é confiável, ou seja, ele é digno da nossa confiança, que pode ser lido e crido. Ok? Bem, por que essa declaração ela é importante? Primeiro porque precisamos entender, lembrar, né? Nós já sabemos disso, os irmãos também sabem, que o Novo Testamento ele é plenamente inspirado pelo Espírito Santo, tanto quanto é o Antigo Testamento. Hoje nós sabemos que as declarações de Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, quando ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, nós hoje sabemos que o Novo Testamento faz parte destas Escrituras também. Embora Paulo estivesse se referindo ao escrever aquelas palavras ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava concluído, mas hoje nós sabemos que Paulo, as palavras de Paulo, abrangem também os 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento. Da mesma forma, quando Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15 e 16, falando acerca das cartas de Paulo, ele as chama, ele as compara com as outras escrituras, né, que são os livros do Antigo Testamento. Ele coloca as cartas de Paulo do mesmo nível, a balança, né, do mesmo nível que os escritos do Antigo Testamento. Porque ele diz lá que as pessoas, por não entenderem o que Paulo dizia, porque o nosso amado irmão Paulo escreve coisas difíceis, né, de se entender, chegando ao ponto daqueles homens, né, que não tinham o discernimento e o entendimento, né, das Escrituras, torciam o que Paulo dizia, né, como faziam também com as outras Escrituras. E essas outras Escrituras, que eram o Antigo Testamento, Pedro diz que o que eles estavam fazendo com os escritos de Paulo, faziam também com os escritos do Antigo Testamento, e com essa declaração de Pedro, os escritos de Paulo são colocados no mesmo nível que os escritos do Antigo Testamento. Isso é para que nós entendamos que os escritos do Novo Testamento têm o mesmo peso de autoridade que o Antigo Testamento. Bem, por que isso é importante ser lembrado? Porque o cristianismo, meus irmãos, ele depende completamente da pessoa histórica de Jesus, né? O Jesus histórico que viveu, não apenas um ser que existiu na mente das pessoas, não, mas nós cremos que Jesus Cristo realmente viveu aqui neste mundo. E como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, fatos reais aconteceram com a pessoa de Jesus Cristo, que viveu literalmente nesse mundo. Isso aqui é importante, nós lembrarmos disto. E o cristianismo depende completamente desta verdade. Por quê? Já que o Novo Testamento é a fonte primária de informação sobre as palavras e as obras de Cristo, se o Novo Testamento não for exato, não estiver correto nas informações que ele nos dá acerca de Jesus, então nós não possuímos a apresentação em primeira mão das afirmações, caráter e credenciais de Jesus. Entendem? Se o Novo Testamento não for confiável, então nós não podemos
acreditar que tudo que ele diz acerca de Jesus é verdade. E se isso realmente for um fato, nós não temos mais nenhuma outra fonte confiável para crer e para continuar ensinando acerca de Jesus. Por isso, meus irmãos, que a declaração de que o Novo Testamento ele é confiável é muito importante no quesito da matéria apologética, porque nós dependemos disto aí. Nós dependemos que o Novo Testamento seja plenamente confiável para nós, porque é lá que vai estar boa parte da nossa defesa, né? Daquilo que nós vamos expor, daquilo que nós vamos ensinar. A integridade histórica do Novo Testamento ela é crucial para a apologética cristã. A integridade histórica, ou seja, os fatos ali narrados precisam estar de acordo com a história. As informações que são apresentadas nos evangelhos, por exemplo, com relação ao nascimento de Jesus, ao rei que viveu naquela ocasião, os acontecimentos descritos por Lucas por ocasião do nascimento de Jesus, né? O recenseamento que houve naquela ocasião, os nomes que são mencionados em todo o Evangelho, no livro de Atos, né? Também acontecem muitas citações de nomes, de lugares, de acontecimentos. Tudo isso, meus irmãos, tem que bater com a história, né? Porque havia uma história geral sendo construída. E dentro dessa história geral está a história do cristianismo. Então, os fatos narrados ali, que são apresentados como sendo fatos históricos, eles têm que bater com as informações gerais da história. Ok? Não pode haver uma contradição. Pode haver uma omissão, mas não uma contradição. Um determinado fato pode não ter sido narrado na história geral, mas nunca uma contradição. Lá dizer uma coisa e aqui dizer outra completamente oposta, né? Então nós precisamos ter isso em mente. A evidência a favor da historicidade dos documentos do Novo Testamento pressupõe a possibilidade do conhecimento da história em geral e a credibilidade da história de milagres especificamente, né? Ou seja, quando nós analisamos os fatos históricos e chegamos à conclusão de que realmente eles aconteceram, então isso abre um leque para nós entendermos que os relatos históricos dos milagres também, né, são confiáveis. E aí nós precisamos dar 2 passos para compreendermos melhor ainda essa questão. Primeiro passo ao estabelecer a historicidade do Novo Testamento é demonstrar que os documentos do Novo Testamento foram transmitidos com precisão desde a época da composição original. Isso aqui é muito importante. Ou seja, o Novo Testamento ele foi escrito no 1º século. O último livro do Novo Testamento foi escrito aproximadamente entre os anos 85 a 88, 90 depois de Cristo. E foram escritos pelas pessoas que levam os seus nomes. Ou seja, não se trata de um documento posterior do 2º século, não. Foram escritos por pessoas que viveram até a metade do 1º século, ou passando um pouquinho a mais, né? Anos 60, 67 no máximo, que é o período, o ano, né, da morte do apóstolo Paulo, e depois João, lá pelos idos do ano 90. Mas essas pessoas, por que isso é importante, meus irmãos? Essas pessoas que escrevem os evangelhos, principalmente, vamos falar dos evangelhos,
são pessoas que foram testemunhas oculares. São pessoas que caminharam com Jesus. São pessoas que viram Jesus. Elas não ficaram sabendo posteriormente dos milagres que Jesus operou, mas elas foram testemunhas oculares desses milagres. Então isso é muito importante numa defesa, num pronunciamento apologético, fazer esta afirmação, que o Novo Testamento, o primeiro passo ao estabelecer a historicidade do Novo Testamento é demonstrar que os documentos do Novo Testamento foram transmitidos com precisão desde a época da composição original. Então, ou seja, pessoas escreveram, então começa por aí, as pessoas que escreveram os documentos que compõem o Novo Testamento foram testemunhas oculares do que ocorreu. Então, elas produziram um material digno de confiança. Primeiro ponto. Bem, resolvemos isso. A partir daí, existe uma outra declaração que precisa ser feita, é que todas as cópias que foram produzidas depois desses originais está comprovado por pesquisas e pesquisas e pesquisas que eles batem, com os documentos mais antigos que a igreja possui e que narram os fatos que ocorreram, que foram os milagres que foram realizados por Jesus e por ocasião da igreja primitiva, os acontecimentos que ocorreram, enfim, tudo que aconteceu. Então, os documentos que foram produzidos, o original, e que depois foi reproduzido através de cópias, essas cópias, esses manuscritos, obedecem fielmente ao que foi escrito originalmente. Isto é um fato, isso não é um achismo, isso é essa conclusão, meus irmãos, é uma conclusão que parte de evidências de pesquisas que já foram feitas e que comprovam a exatidão do texto bíblico que nós temos em mãos hoje. O segundo passo ao demonstrar que foram escritos por contemporâneos ou por testemunhas oculares confiáveis, dos eventos. Ou seja, essas pessoas, elas não apenas conviveram com Jesus, mas elas são confiáveis. Isso aqui é muito importante, porque não é só o que elas disseram que é confiável, mas elas também são confiáveis. O texto bíblico demonstra isso. O testemunho de Jesus acerca dessas pessoas demonstra isso. O testemunho da igreja aponta para a confiabilidade desses escritores. Então, meus irmãos, tendo isso sido posto, nós precisamos entender que há uma integridade histórica do Novo Testamento. E por isso nós temos razões suficientes para confiar nos relatos descritos no Novo Testamento. Contrariando os críticos, há mais evidência da historicidade da vida, morte e ressurreição de Cristo que de qualquer outro evento do mundo antigo. Isso aqui é muito importante, porque a vida de Cristo, que compõe a sua morte e ressurreição, sempre foi alvo, até hoje é alvo de críticas, de dúvidas, de ataques pelos inimigos do cristianismo. Só que nunca conseguiram provar o contrário. Ao longo dos séculos, homens vêm se levantando para tentar negar a historicidade de Jesus.
mas nunca conseguiram provar o contrário. Vem tentando negar, que ainda que ele tenha existido, mas que é impossível que ele tenha morrido e ressuscitado. Vem tentando negar a ressurreição de Jesus, mas nunca conseguiram provar o contrário. Porque o fato, por exemplo, da ressurreição de Jesus, de acordo com pesquisas com os estudiosos, esse fato é o fato mais bem comprovado da história. Nenhum outro fato antigo, da história antiga, traz consigo tantas evidências confiáveis, evidências claras que comprovam tais fatos, quanto acontece com a ressurreição de Jesus. Como já disse alguém, a ressurreição de Cristo é o fato histórico mais bem comprovado de toda a história. É algo assim maravilhoso. Bem, como documenta o Novo Testamento, Jesus afirmou ser Deus. Ele afirmou isso. É uma declaração que ele fez por algumas vezes. Jesus declarou ser Deus. É uma declaração. Então, não é algo que simplesmente nós queremos que seja, mas Jesus declarou. A sua divindade é uma doutrina exposta nas Sagradas Escrituras. Quando lemos João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 18, nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João capítulo 8, versículo 58, há uma passagem muito interessante que aponta para a divindade de Jesus e ela acontece ali mediante uma declaração do próprio Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo de número 58 e 59. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí diz o texto, então os religiosos, os fariseus que estavam por ali, pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus ocultou e saiu do templo. O texto, meus irmãos, ele declara que Jesus está se autoproclamando o Deus que apareceu a Moisés lá no deserto, que se manifestou na sarça ardente e falou com ele. Quando Moisés perguntou a Deus, quando chegasse a Faraó e Faraó perguntasse pelo seu nome, o que eu vou dizer? Deus diz a Moisés, diga assim, o eu sou me enviou a vós. O eu sou, aquele nome ali, expressa a natureza de Deus, o poder de Deus. O Eterno, o Todo-Poderoso está me enviando a vós. Quando Jesus faz essa declaração, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou aqui é uma referência direta à revelação de Deus a Moisés lá no deserto. Jesus está dizendo aqui que ele é o eu sou que apareceu a Moisés no deserto. E os fariseus entenderam isso. Só que para eles isso era uma blasfêmia, porque Jesus estava se fazendo Deus. Mas não é que Jesus estava querendo se fazer Deus, ele estava tão somente declarando a sua natureza divina. Então Jesus declarou a sua divindade sim. E não somente Jesus declarou a sua divindade, como as Escrituras declaram a sua divindade. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 9, há uma declaração muito importante nesse texto, muito clara, que diz, porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. 1 de João, capítulo 5, versículo de número 20, uma das declarações mais diretas, mais claras acerca da divindade de Jesus, não nos deixa a menor dúvida. João assim vai dizer para nós, capítulo 5, versículo 20 de 1 João. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Aí termina assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o que nós temos aqui? Não apenas no Novo Testamento, não apenas Jesus afirma ser Deus, mas o próprio texto do Novo Testamento, os apóstolos vão afirmar a divindade de Jesus. Como poderia João declarar a divindade de Jesus se Jesus não tivesse deixado isso bem claro? Como poderia o próprio Paulo ter declarado a divindade de Jesus se Jesus não tivesse deixado isso bem claro para ele? Então, as declarações da divindade de Jesus, que partem dos apóstolos do Novo Testamento, são uma referência direta da revelação que eles tiveram e do conhecimento que eles tiveram também, dos apóstolos, por exemplo, João e os demais, na sua caminhada com Jesus. Isso ficou bem claro para eles. Então não há dúvida acerca da divindade de Jesus no Novo Testamento. É importante saber, meus irmãos, um fato aqui interessante, que Jesus ele tinha plena consciência de quem ele era. Sabia disso? Jesus tinha plena consciência. Ele tinha plena consciência de quem ele era. Em Cesareia de Filipos, Jesus aprovou a declaração feita por Pedro a seu respeito, quando ele disse: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista e outros dizem que tu és um profeta qualquer. Aí Jesus pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro então se antecipa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja bem, nós sabemos muito bem que essa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está claro ali que eles estavam dizendo que Jesus era o cumprimento de todas as profecias messiânicas. E como Cristo, o Cristo ungido de Deus, o Messias de Deus, o Filho do Deus vivo. A expressão Filho do Deus vivo, também a expressão Filho de Deus, não é que Jesus era um Filho de Deus como os anjos são considerados filhos de Deus, no sentido de terem sido criados por Deus. Nós somos filhos de Deus, no sentido de termos sido criados por Deus e agora por adoção por meio de Jesus Cristo. Não é nesse sentido que Jesus é filho de Deus. Ele é filho de Deus porque ele é da natureza do próprio Deus. Quando a Bíblia diz o Filho unigênito de Deus, a expressão Filho unigênito de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Filho unigênito quer dizer filho alguém da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência. Da mesma forma que o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Então, quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está falando acerca da natureza divina de Jesus. Está declarando a divindade de Jesus. Sabe o que acontece? Jesus não reprova a resposta de Pedro.
ele deixa bem claro que Pedro está certo na sua resposta. E ele diz: Simão, não foi a carne e nem o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E Jesus então deixa claro que Pedro está certo na sua concepção, no seu entendimento acerca dele. Isso porque Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha consciência disso. A Bíblia nos diz que por ocasião da sua infância, quando Jesus está no templo e os pais, José e Maria, vão embora e só no meio do caminho se lembram que Jesus tinha ficado lá no templo, voltam para buscá-lo, eles o encontram entre os doutores da lei, conversando, perguntando e respondendo a eles. E aí eles preocupados, com Jesus, vão buscar Jesus. Aí Jesus responde para eles assim: não sabeis vós que eu vim cuidar dos negócios do meu Pai? Que pai era esse? Jesus tinha consciência de que o seu pai realmente não era José, mas era o Pai Celestial. Quando Filipe, em João capítulo 14, faz uma proposta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e tudo nos basta. Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo para ele que entre conhecer o Pai e conhecê-lo não há diferença, porque ambos são da mesma essência, da mesma natureza. Por que Jesus disse essas palavras? Porque ele tinha consciência de quem ele era. Entendem? Então Jesus tinha esse conhecimento. A reivindicação da divindade de Jesus foi provada pela convergência singular de milagres. Ou seja, Jesus não apenas declarou ser Deus, mas ele operou no sobrenatural, tendo em vista levar o povo a esta compreensão. Quando você lê João, capítulo de número 20, vamos ler João, capítulo de número 20, há uma declaração acerca da divindade de Jesus, ali com relação aos sinais que Jesus operou. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Aí ele diz assim: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Isso quer dizer que os milagres que Jesus operou eram sinais que evidenciavam a sua divindade. E evidenciando, as pessoas pudessem então crer nele como Filho de Deus e, crendo, pudessem ter a vida eterna. Então, Jesus não operava sinais apenas não operava milagres apenas por operar. Não curava apenas por curar. Não era simplesmente para beneficiar as pessoas, mas era para fazer com que aqueles milagres fossem sinais que apontassem para ele como o verdadeiro Deus, como o Salvador da humanidade. Então os milagres tinham um aspecto pedagógico que ensinavam as pessoas acerca da natureza divina de Jesus e apontavam para Jesus, como o único Salvador da humanidade, para que eles pudessem crer nele e tivessem então a vida eterna. Portanto, meus irmãos, Jesus era Deus em carne. A encarnação do Verbo
que também foi ensinada pelos apóstolos e pelos pais da igreja. Como eu já citei aqui, João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, temos ali um relato, da divindade de Jesus e também da sua humanidade, da sua pré-existência no estado de glória, a sua humilhação, a sua encarnação, a sua morte de cruz e a sua ressurreição e a sua exaltação. 1 de João capítulo 2, versículo 22, também nos fala que Jesus veio em carne. Isso quer dizer, meus irmãos, que Jesus não era um fantasma, como algumas pessoas também acreditavam que fossem. E até hoje há pessoas que acreditam que Jesus era um espírito, que tinha apenas uma forma humana. Não é isso. A Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne, A encarnação do Verbo. Jesus, ele possuía a natureza humana e a natureza divina. Ele era 100% homem e 100% Deus. E essa declaração, essa verdade, ela é apresentada, pela igreja. A igreja ela vai apresentar isso aí, ok? Existe o credo, Eu vou falar para vocês no segundo vídeo desta terceira aula. Nós estaremos passando aqui esta informação histórica, que faz parte de uma declaração, de uma das declarações da igreja com relação à natureza divina e humana de Jesus, que tem a ver aí com esse desdobramento de declarações de verdades apologéticas que nós precisamos conhecer para defender com precisão a nossa fé, ok? Então fica aí a nossa primeira videoaula dessa nossa terceira aula. E daqui a pouquinho mais retornaremos para a parte final da terceira aula.